Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas e ao vivo, isso mesmo. Meu amigo André Câmara deu uma viajada, estamos aqui substituindo, eu pilotando aqui o Antenados e você ligadinho no lugar certo. Aqui é Boas Novas, tem sempre um conteúdo bacana para sua vida e no nosso programa um excelente debate, sempre com pessoas, convidados muito legais, contribuindo ali na sua vida com informação, agregando valor do reino de Deus. E para começar esse programa, grandes convidados, ele é pastor da igreja Vale da Bênção, grande brother Pablo Queiroz. Muito bom tê-lo aqui, Pablo. É um prazer novamente, Lincoln, estar aqui no Antenados e ser instrumento de luz, né, para dilatar aí a percepção espiritual dos nossos ouvintes, né? Legal. Ele é pastor da igreja Boas Novas em Paris, faz mestrado na Faculdade João Calvino e é formado pelo seminário Escola Reformada de Pastores também, já conhecido, meu amigo David Homer. Uma honra tê-lo aqui, David. Obrigado, Lincoln. Prazerzão para mim estar aqui. Espero também poder contribuir no debate aqui com colocações bíblicas. Legal. Ele é pastor formado em teologia e é empresário. Eliel Teixeira. Uma honra tê-lo aqui, Eliel. Satisfação, Lincoln, pelo convite. Espero que, juntamente com os colegas, à luz da Bíblia, possamos iluminar a mente dos telespectadores. E uma satisfação mais uma vez. Agradeço mais uma vez pelo convite. Legal. Ele é pastor da Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Meu amigo da antiga, Marcos Santos. Muito bom revê-lo, hein, Marcos? Igualmente. Quanto tempo, hein, rapaz? Rapaz. O que tá vendo, hein, cara? Pois é, um desencontro. Eu vim aqui e fico perguntando, cadê o Lincoln? Cadê o Lincoln? O pessoal fala assim, o que esse cara quer com o Lincoln? Mas quero cumprimentar todos os debatedores, meus irmãos em Cristo, alguns que eu estou vendo pela primeira vez. Eu sei que hoje nós vamos esquentar esse programa aqui. Legal. Bacana. Hoje, sexta-feira, você já sabe, né? É um programa que a gente reúne perguntas, muitas vezes, que as pessoas ligam, as pessoas fazem ou mandam por e-mail. E sexta-feira é o programa de perguntas e respostas. Ele é um pouco mais rápido em relação a temas, ele não é de um tema específico, mas a gente tem a oportunidade, sempre com grandes formadores de opinião, líderes, fazer com que alguns assuntos que ficam o telespectador com a dúvida, de podermos debater aqui. Eu vou começar com uma perguntinha aqui, que o Fred, o diretor, me falou que ela chegou por e-mail. Diz assim: namorar alguém que não é da igreja pode ser um grande problema? A Bíblia é clara em dizer isso, mas... Paulo escreve sobre isso, né? Só escreve. Que tem um... chama julgo desigual, né? Julgo desigual, julgo né? desigual. E o próprio apóstolo Paulo, depois, em Carta aos Coríntios, capítulo 7, ele fala que se consentir, né, o marido... Eu tenho uns problemas com relação a isso aí, dentro da igreja. Mas Marcos, assim, você é radical no sentido de que não namore, assim? Eu não chego a ser tão radical. Eu já vi testemunhos de pessoas trazerem gente pro reino de Deus com casamentos assim, né? Existem duas formas. Eu já vi gente trazer e depois ser levada. Ser né? levado também. E é o risco que se corre. Então, a pessoa tem que... Hoje, aliás, o casamento em si tem que se analisar muito, né, Lincoln? Uhum. A percepção da pessoa, ver... Eu sempre costumo dizer, os meus pais me criaram assim, dizendo o seguinte, Lincoln: todo bom marido é um bom filho, toda boa esposa é uma boa filha. Então, você começa no berço familiar a analisar toda a história, toda a situação, para você ter um futuro, um casamento voltado a essas questões. Com que traz acerca da pergunta, já podendo passar para os nossos irmãos, é que eu sou contra, porque a palavra, ela me diz que não é interessante que as pessoas entrem dentro do jugo desigual. Até para depois, no futuro, você não gerar uma série de problemas para você. Então, toda essa análise, eu acho que durante o seu namoro, o seu conhecimento, ele tem que haver, até porque a pessoa que não é evangélica, ela tende a ir a lugares que você, evangélico, não deveria estar. Uhum. Então, você já começa a se esbarrar em algumas implicações. E nessas implicações, às vezes, para ceder, para a pessoa não ser evangélica, não, eu vou lá, como eu conheço pessoas que o esposo não é crente, e no carnaval se fantasiou e foi pular carnaval. Ah, mas por quê? Porque meu marido foi, para não deixar ele sozinho, então eu tive que me fantasiar e pular carnaval. Entendi. Então é uma situação que precisa ser pesada, porque essa já é casada, né? Uhum. Mas existem pessoas que não participa, e você corre grave o risco de futuramente você amanhã não se vê mais voltada para o reino dos céus. E é tão saudável, né, você viver ao lado de uma pessoa que você ama, que segue a mesma linha, né, de raciocínio, principalmente com relação à fé. Agora é interessante, além de professar a mesma fé, isso não é suficiente, porque às vezes tem muito casamento cristão que professa a mesma fé, mas vive um jugo desigual com relação à personalidade, ao caráter. Então, o jugo desigual, ele vai além da fé, ele vai também da compreensão da natureza do próximo.
Porque às vezes os dois estão indo para a igreja, mas dentro de casa, né, o barraco quebra. Porque o julgo igual é quando ocorre aquele amor mútuo, tanto da fé quanto da compreensão, do perdão, da misericórdia, de viver lado a lado em tudo, né? Não apenas na fé, mas em tudo dentro de um relacionamento. David, qual a sua opinião? Eu acho interessante a gente questionar, quando a gente está entrando num relacionamento, o que a gente está buscando, né? Acho que a Bíblia define o relacionamento como uma coisa muito, muito mais séria do que a gente está acostumado, que pode trazer muito mais felicidade do que a gente pode imaginar se a gente estiver dentro daqueles padrões bíblicos, né? Só para dar um exemplo, eu acho que tem o lado do nosso compromisso e responsabilidade em relação à igreja. Para mim, o relacionamento ele tem que ter em vista a consumação de um casamento, por exemplo, e a Bíblia é muito clara quando ela diz que nós, como corpo de Cristo, a partir do momento que a gente traz para dentro desse corpo, né, estabelecendo um vínculo, um relacionamento com uma pessoa de fora, a gente está trazendo um corpo estranho para dentro da família de Cristo. Então, primeira coisa para mim é essa responsabilidade em relação ao corpo de Cristo, às atividades de Deus. Segundo lugar é a grande realização do casamento, que para mim ainda é uma questão mais fundamental, que entra um pouco nisso que o Pablo está falando. Então, eu acho que o casamento, ele tem algumas, e o relacionamento, né, ele tem o privilégio de trazer para a gente algumas compreensões sobre o nosso relacionamento com Deus que a gente não encontra em lugar nenhum, que é, por exemplo, a unidade na diversidade, né, que essa unidade da Trindade é uma coisa tão fantástica, tão profunda, esse amor, essa intimidade, e ela acontece dentro de uma harmonia de propósito, de significação, e eu acho que o relacionamento, ele precisa ser fundamentado nessa busca por Deus, por uma intimidade com Deus, por um relacionamento com Deus. E isso é inviável se eu estou me relacionando com alguém que não faz parte dessa família de fé, que não tem essa compreensão, né? Agora, eu como âncora, David, sou levado a forçar um questionamento para ti, que é o seguinte. Você vive numa sociedade europeia, uma sociedade francesa, na implantação de igreja, e, por exemplo, a gente sabe que lá não existem muitos evangélicos. Você não acha, às vezes, uma forçação de barra você ter um jovem na sua comunidade e fazer com que o universo que ela procure, ou que ele procure, seja só aquele? Não é uma contrapartida interessante de se pensar também? Cara, é uma grande questão. A gente se Porque coloca às vezes no todo nosso dia. meio também existe até uma forçação de barra denominacional. Sim, Tipo, não, esse isso é. exagero chega num ponto que são aconselhados as pessoas a só terem namorados, por exemplo, na própria igreja local. Chega nesse nível, E entendeu? agora também, assim, a gente orienta, mas a decisão também pertence ao casal, né? Eu quero estender o seguinte. Isso só acontece, Lincoln, porque nós sabemos o risco que isso tem ocorrido. Até porque, se você me permite, não existe hoje uma ação do nosso adversário, porque o nosso adversário é principados e potestades, que não seja contra dois maiores projetos de Deus. Um, a família. Segundo, a igreja. Então, a família é o grande alvo hoje, né, de destruição. Então, quando nós falamos sobre família e vamos apontar a família, nós tornamos restrito, que foi o que foi colocado, porque nós temos a preocupação do que pode acontecer com aquela pessoa no plano futuro. E é nossa responsabilidade como líderes espirituais apresentar às pessoas o que isso pode se representar. Porque o casamento é o princípio da renúncia, né? Eu desde que eu nasci, eu ouço isso, tem que renunciar em favor do outro. Meu irmão, isso aí já entra numa problemática. Tá? A menina da minha igreja casou com um rapaz que não é evangélico. Ela vai ter que renunciar o quê? Para poder se adequar a esse casamento, né? Vai ter que se submeter a quê? Para adequar esse casamento. Aí a minha pergunta que eu faço aqui hoje para você que está nos assistindo, que não é casado ainda, é dizer a você o seguinte: vale a pena? Vai valer a pena? Isso não vai pôr em risco a tua salvação, a tua integridade diante de Deus? Porque é essa a ímpar preocupação, né, que nós temos hoje. Concordo em número, grau e gênero que eu acho que não tem que haver esse princípio denominacional, porque os líderes têm medo que a minha membra case com fulano da igreja do ciclano, saia daqui e vai para lá. Meu irmão, eu não sou dono de ovelha. Ovelha vai para onde ele achar que ele tem que ir. Agora, ele deixa que ele não saia do reino de Deus. Eu acho que o princípio é esse daí. É importante, como a Bíblia é a nossa regra de fé e prática para todas as áreas da nossa vida, quando a Bíblia nos recomenda aos maridos, né? Amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Na hipótese da esposa ser crente e o marido não. Quando o Espírito Santo vai informar ele que ele precisa amar
a esposa assim conforme Cristo amou a igreja. Então já tem um grande problema nessa relação por conta de um princípio bíblico, uma lei bíblica, uma ordem de Deus, porque o evangelho é uma ordem a ser obedecida que não vai ser cumprido. Então já começa aí as barreiras. Existe uma história de um pastor puritano que ele chegou para o membro da sua igreja e disse: fulano, você está amando demais a sua esposa. E ficou insistindo: você está amando demais a sua esposa. E ficou batendo aquela tecla até que o membro da igreja, ao retornar à sua casa, procurou na Bíblia, porque os puritanos sempre foram teólogos bem radicados na Bíblia, como é uma regra para todo bom teólogo, né? E ele procurou, e esse texto que fala: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, ele foi, na próxima oportunidade que ele teve com o pastor, ele disse: ó, pastor, está aqui na Bíblia, está dizendo, eu estou certo. Estou certo que eu tenho que amar minha mulher conforme Cristo amou a igreja. Aí o pastor disse: está na Bíblia? Então continue amando a sua esposa. Sabe o que é interessante, Lincoln? A pessoa que tem dúvida com relação a esse assunto, é que para nós, toda orientação na Bíblia é um mandamento. Então, quando Deus mandar o homem sentar, a gente não tem que nem procurar cadeira, cair no chão sentado, porque é um mandamento de Deus, né? Então, para a pessoa viver uma vida saudável, é importante ela fugir desse que nós encontramos chamado jugo desigual, né? Onde eu abro até um leque, porque dentro da igreja tem um jugo desigual. Eu quero até aproveitar a deixa aqui, dizer a você que dentro da própria igreja, porque você casa com uma pessoa evangélica, ela passa um período, daqui a pouco ela fala assim: não, vou provar o mundo. E vai embora, te larga, apronta, faz tudo o que tem para fazer. Então hoje, isso é um leque, isso na verdade é um leque. Acho que nós teríamos um programa inteiro para falar sobre esse assunto, né? Mas eu concordo com o pastor o seguinte: no princípio de que você, o mandamento é mandamento, o que ele falou é uma verdade. Se mandou sentar, tem que sentar. Agora, como instruir isso para você que está nos assistindo? Como, por exemplo, porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão nos assistindo hoje estão um namorado, uma namorada que não é evangélico, e está aqui sentado dizendo assim: cara, o que eu faço? Dobre teu joelho, meu amado. Eu vou pro break rapidinho, mas volto contigo, David. A gente vai pro break, um breve comercial, e a gente volta no próximo bloco com mais Antenados na Geral. Tu tá vendo, tá só aquecendo. No próximo bloco tem mais. Antenados na Geral, sua tarde, sua madrugada, uma beleza. E a gente por aqui, firme, ligadinho, com você. Já volto.